Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas um obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese Açoriana. Na sua mensagem para a Quaresma, o Bispo Dom João Lavrador desafiou os cristãos açorianos a fazerem desta época do calendário litúrgico um tempo de preparação para a missão. O Bispo de Angra e Ilhas dos Açores anunciou ainda que a renúncia quaresmal reverte este ano a favor das Irmãs da Sagrada Família na Ilha de Príncipe e aos idosos do seu centro de dia e à Casa Betânia. A liturgia do tempo quaresmal identifica este itinerário da celebração cristã como um tempo favorável e convida à mudança de vida para uma identificação maior com Jesus Cristo, o homem novo, e com o amor aos irmãos. É a partir desta realidade, neste confronto com Jesus Cristo, homem novo, e naturalmente que desperta para uma entrega total de cada pessoa aos seus irmãos, que realmente depois se deve viver o itinerário da Quaresma. E se o itinerário quaresmal é prioritariamente um convite lançado aos batizados para caminharem decididamente na edificação de comunidades cristãs, testemunhar a alegria e a esperança que brota da Páscoa de Jesus de Nazaré, é igualmente também um tempo para que toda a sociedade se reconheça nos seus males, nas suas chagas e misérias, e se confronte com a presença de Jesus Cristo, que uma vez encarnado na história dos homens, jamais deixará de estar presente entre nós. E a exigir de nós realmente um esforço comum pela renovação. E daí vem a mensagem do Papa para este ano, que realmente nos convida a ter um olhar sobre a criação que seja mais purificado e oferece um horizonte de universalidade que compromete todas as pessoas de qualquer credo, raça ou convicção ideológica. Apenas esta expressão de São Padre, quando ele diz: se não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para o horizonte da ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada vez mais. E depois acrescenta ainda a causa de todo o mal, é o pecado, que desde a sua aparição no meio dos homens interrompeu a comunhão com Deus, com os outros e com a criação, à qual nos encontramos ligados, antes de mais nada, através do nosso próprio corpo. E por isso ele diz que, rompendo-se a comunhão com Deus, acabou por falir também a relação harmoniosa dos seres humanos com o meio ambiente, onde estão chamados a viver, a ponto de o jardim se transformar num deserto. E por isso é que realmente o Papa convida a uma purificação e a sentir verdadeiramente o Senhor, o nosso Deus, como verdadeiramente o Deus da criação, e a não a tornarmos cada um de nós usurpadores da obra criada e portanto, sermos nós, no fundo, a usá-la para os nossos próprios apetites e muitas vezes a destruí-la. E por isso é que o Papa convida realmente a olharmos para a pessoa de Jesus de Nazaré e a vermos nele realmente o convite a um sentido novo para que realmente toda a sociedade, inseridos na nossa cultura, possamos recriar uma nova realidade que virá por novas relações e por uma inteligência e por um coração mais purificado. E por isso é que também nós podemos afirmar que a sociedade de hoje é sensível a tudo aquilo que vai contra a liberdade humana, mas é a mesma sociedade que cria as condições para a guerra, para a fome, para a solidão, para o desespero, para a falta de sentido de vida e tantos outros males que atormentam o ser humano, que dão aso a tantos imigrados, refugiados, desempregados, tiranias e até excluídos. Por isso, a verdadeira libertação está no interior de cada pessoa e não pode prescindir de Deus. Por isso é que São João nos afirma: conheceis a verdade e a verdade os tornará livres. E por isso é que, portanto, quase praticamente podíamos dizer, a terminar, que caminhar na verdade é uma exigência para toda a pessoa.
E por isso é que, iluminados pela palavra de Deus, que marca as etapas do itinerário quaresmal, ajudados pelos sinais reveladores da presença amorosa de Deus, estimulada pela luz, que é em Jesus Cristo, apaga as sombras e as trevas da nossa existência, e pelo convite à conversão, para orientarmos a nossa vida pelo sentido que nos é oferecido pela ressurreição de Cristo, que destrói o pecado, o mal, a morte, faremos então a experiência da vida nova, sonhada, ainda não alcançada, mas oferecida por Deus no seu Filho Jesus Cristo. E por último, anuncio que se toda a nossa penitência, tudo aquilo que é a nossa ascese, a renúncia, se deve consubstanciar numa dádiva para os irmãos, este ano essa dádiva, chamada a renúncia quaresmal, vai precisamente para a Diocese de Santo Tomé e Príncipe, nomeadamente para as Irmãs da Sagrada Família no Príncipe, que têm um lar de idosos e que realmente não têm meios de subsistência e que, com as suas carências, precisam da nossa ajuda. E por isso eu convido que todos nós façamos, neste sentido global do que é a exigência da própria Quaresma, um verdadeiro itinerário quaresmal em ordem à Páscoa. Em 2019, a mensagem do Bispo de Angra para a Quaresma tem como título "Foi para a liberdade que Cristo libertou". A Igreja Católica celebra a partir de quarta-feira a Quaresma, uma época do calendário litúrgico de 40 dias que pretende renovar a vida pessoal e comunitária dos cristãos. Avança o cônego Ricardo Henriques, professor de liturgia do Seminário Episcopal de Angra, que adianta também que o número 40, referente aos dias da Quaresma, é simbólico. Este número, 40 dias, é um número simbólico, que significa a quantidade de tempo necessária para preparar a vida, para preparar algo de importante na vida, preparar a plenitude da vida. E, portanto, viver este tempo da Quaresma é aceitar o desafio da conversão, deixar a vida velha e abrir-se para a novidade de Jesus Cristo na vida e na história. Portanto, cada um interrogar-se-á, certamente, sobre o modo como se relaciona com Deus, como se relaciona com os outros e como se relaciona com a realidade circundante. No contexto diocesano, o padre Ricardo Henriques desafia os açorianos a não terem receio de assumir a sua condição cristã. É verdade que não estamos num momento particularmente entusiasmante em relação ao que é a própria vida da Igreja, sobretudo por causa de todas as notícias que temos vindo a ouvir falar e que são desfavoráveis, não é? Mas pronto, que correspondem realmente a esta fase mais difícil da Igreja. Mas apesar disso tudo, eu penso que esta ligação maior à Igreja seria muito importante para poder atingir o objetivo que é a renovação da vida pessoal, da vida interior, precisamente para ser possível uma melhor vivência entre todos, na paróquia, na família, na paróquia, no lugar onde cada um está. O maior compromisso numa fase delicada da Igreja é o desejo do diretor do Serviço Diocesano da Pastoral das Comunicações Sociais da Igreja para esta época litúrgica. Na Quaresma, as romarias também se fazem no feminino. Na Ilha Terceira, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, há 2 grupos. Umas são caminhantes e outras são romeiras. Para o cônego Francisco de Loures, é importante que os grupos sejam mais pequenos. Tem um grupo grande, que são as caminhantes de Nossa Senhora, que normalmente são muita gente. Às vezes ultrapassam as 60 pessoas, o que eu acho demais. Devia ser em grupos mais pequenos. Ao passo que o grupo se intitula de Romeiras, anda aí à volta dos 30, mais 2 ou menos 2, ou coisa assim à volta disso, que segue muito a doutrina e a espiritualidade dos próprios romeiros. Portanto, isso é que as caracteriza como romeiras. As caminhantes, pois, são um grupo muito maior. Para o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a inserção feminina na tradição é muito positiva. As mulheres têm sido muito banalizadas ao longo da história, muito esquecidas, mas elas é que são a força da sociedade. E as mudanças da sociedade dão-se sempre através da mãe de família. Por isso, romeiras, quer mesmo no sentido religioso ou no sentido
civil, peregrinas, tem uma missão fundamental: preparar as novas gerações que, numa época de tanta confusão como esta, na sociedade civil, que também se faz refletir dentro da sociedade da Igreja. Nos Açores, as romarias de mulheres têm uma menor expressão do que as masculinas, sendo que os grupos vão crescendo ano após ano. Na Diocese de Angra há também romeiras na Lagoa, Fajã de Cima e em Santa Clara. O Bispo das Forças Armadas passou pela região a quando da celebração do 26º aniversário do Comando Operacional dos Açores, no passado domingo, a 24 de fevereiro. Dom Rui Valério disse em entrevista ao Igreja Açores que a região é uma parte dianteira de Portugal. É determinante e decisivo do ponto de vista estratégico esta região, ou seja, não apenas a defesa deste território concreto, do arquipélago, mas a defesa da própria Europa e, portanto, também de Portugal, inclui e passa e depende muito daquilo que são os Açores, portanto, não é uma periferia, é uma ponta avançada. E é por esse motivo que, da parte das Forças Armadas, e é uma opção estratégica, aqui estão sediados e presentes meios de alto gabarito, de alta evolução tecnológica, exatamente porque nós aqui confrontamos-nos e deparamos-nos com o quê? Com aquela parte dianteira do país. E, portanto, o que se passa nas águas e no território dos Açores tem uma repercussão depois no corpo todo, onde está incluído também o arquipélago da Madeira e está incluído o território do continente. Dentro da importância geoestratégica dos Açores, Dom Rui Valério destaca 2 aspectos cruciais: o mar e o espaço aéreo da região. O Bispo das Forças Armadas apela ainda ao sentido de ser comunitário. Começando em casa de cada um, que é a família. E por isso, seja militar, seja civil, independentemente da sua opção profissional e do seu desempenho profissional, o primeiro ponto que eu tenho muito insistido é abrir e despertar para este sentido do nós, para este sentido do comunitário. E porquê? Porque lá está, pelo muito forte, pelo muito pujante, pelo muito intenso que sejam as capacitações de cada um, a verdade é que isoladas elas, enfim, contam pouco. Aquilo que é importante é integrarmos numa dinâmica comunitária que começa por ser na família, inclui a vivência comunitária na comunidade cristã, onde uma pessoa é convidada a integrar, a agir e a viver de forma comprometida à sua fé, e depois chega a essa forma talvez um bocado mais universal, que é a comunidade-nação, a comunidade-país, onde nós todos estamos que nos integrar. Quando há uma certa perplexidade, uma certa crise em termos de sentido de nação, essa perplexidade, essa crise vai se repercutir na maneira como cada um vive a sua dimensão familiar e a sua dimensão comunitária ou paroquial. Dom Rui Valério, de 53 anos, visitou o Seminário Episcopal de Angra na passada quarta-feira e presidiu a Eucaristia com os seminaristas. É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros de São Miguel. Ele que está connosco via telefone por entre um ou outro atraso da SATA, devido ao mau tempo que tem assolado a região. Começo precisamente por aí. João Carlos, boa tarde, obrigada por estar connosco. Estes temporais preocupam o movimento neste ano, visto que na última quaresma ficou marcada precisamente por uma semana de temporal que afetou e muito as romarias. Sim, efetivamente o mau tempo prejudica muito, perde-se de toda a beleza, tudo aquilo que se pode encontrar e tudo aquilo que advém da romaria, perde-se com o mau tempo. E não foi uma semana, foram 2 semanas, e concretamente a segunda e a terceira semana foram dias terríveis de vento, frio e de chuva, né? E praticamente tudo aquilo que a romaria nos pode oferecer perde-se absolutamente com o mau tempo. E temem que este ano possam existir algumas semanas do género? Ou já se andaram a informar e as previsões são um bocadinho melhores? Bem, ainda é um pouquinho cedo, né? Nós sabemos que vivemos nestas ilhas e que de um momento para o outro as coisas alteram-se. E como a quaresma agora
será muito próxima da primavera, nós temos a esperança que o tempo melhore e que efetivamente os ranchos, os romeiros, consigam fazer uma semana na sua plenitude, uma quaresma na sua plenitude. Relembre-nos algumas das consequências destas semanas mais atribuladas no ano passado, na quaresma. As consequências mais é o caminhar molhados, né, e com muito frio. Pode surgir doenças e há anos que, por acaso o ano passado, eu não tenho ideia disso ter acontecido, mas há anos que, quando os ranchos chegam, metade vai para o hospital. Porque, pronto, nós somos apanhados em caminhada, nos escampados, não há maneira de fugir às intempéries. Nós temos que suportar aquilo que a natureza nos oferecer. Como é fácil. Como é que foi a preparação do movimento para esta quaresma? Os grupos vão começar a sair a partir do dia 9 de março, certo? Exatamente. Já no dia 9, se Deus quiser, sairão 10 ranchos e depois por aí abaixo, né? Depois mais 9, depois mais 10, depois até por fazer os 54 ranchos. Em princípio este ano seremos 54 ranchos, pouco mais de 2.500 romeiros. Isso é o que se perspectiva pelo que tem acontecido nos anos anteriores. O nosso movimento, a partir do mês de outubro, em que nós planificamos o nosso trabalho, calendarizando todas as nossas atividades, atinge o auge agora a partir do retiro de janeiro, a partir do retiro de janeiro que nos preparamos para esta nova etapa de romaria, e é aí que nós, a partir do retiro, que nós organizamos toda a logística referente às grelhas das pernoitas, né? O mapa das pernoitas, temos que organizar isso, os 54 ranchos e as respectivas pernoitas para cada um, dia a dia. Após isto, também assim mais próximo da romaria, nós elencamos uma série de recomendações para os romeiros se prepararem para a caminhada e nas suas preparações, para contribuir para que seja possível fazer uma boa caminhada, não só a nível físico, mas também a nível psicológico e espiritual, para que consigamos ser romeiros e que nós tenhamos uma vivência adequada e em atos e em posturas e que sejamos verdadeiros testemunhas, digamos assim, comedidos e discretos nos nossos desejos, nas nossas vontades, na caminhada, nas refeições, nos encontros de família e particularmente e sobretudo nas pernoitas. É necessário sermos bastante exigentes connosco e tolerantes com os outros e agradecer a Deus e às famílias que nos acolhem e a possibilidade que nos dão de vivenciar todo este espírito de partilha e de acolhimento. Também pedimos todos os anos ao nosso bispo que nos envie algumas intenções por aquilo que ele deseja que nós façamos as nossas romarias. Ele este ano elencou uma dúzia de intenções que já foram divulgadas pelos responsáveis dos ranchos. Nomeadamente que rezassem pela renovação e purificação da Igreja e pela santificação dos sacerdotes. Isto significa que a Igreja nos Açores está em sintonia com o que vai acontecendo na Igreja no mundo. Portanto, estamos a falar certamente da cimeira que aconteceu na passada semana em Roma sobre as questões dos abusos sexuais. Sim, claro. Mas isso é transversal em todos os anos. Nós
rezamos sempre muito pela nossa diocese, pelo nosso bispo, pelos nossos seminaristas, pelos nossos sacerdotes e particularmente sempre pelo nosso Papa. Não há rancho nenhum que não reze. São 8 dias de vivência muito intensa e que dá perfeitamente para nós termos em conta muitas dessas intenções. E é isso que todos os ranchos fazem, né? Não é por acaso que durante a caminhada e após a caminhada nós ficamos com um espírito mais leve, né? Mais tolerante e em princípio, pelo menos as ressonâncias que nos fazem chegar, particularmente comigo também, mas as ressonâncias que nos fazem chegar de esposas e demais é que os romeiros chegam transformados. Isso fruto dessa interioridade e dessa oração que é feita, não exclusivamente por nós, mas sobretudo por essas intenções e de uma maneira muito acentuada por aquelas que nos são indicadas pelo nosso bispo. Como é que estes 54 grupos se vão organizar este ano e de que faixas etárias estamos a falar? Isto prefaz mais ou menos, é possível avançar com um número de romeiros total, global? Não, tudo leva a crer que este ano os ranchos são menores, né? Graças a Deus também fruto, os ranchos aumentaram muito, o número de ranchos aumentou muito e os romeiros aumentaram muito, sobretudo na época de crise, em que havia muitos desempregados e as pessoas, tinham mais facilidade, gostando de ir, mas não tinham a necessidade de ir trabalhar, acabavam por ir de romeiros. Agora, com o desemprego a diminuir, os ranchos também tornaram-se mais pequenos. Em princípio, não sei, é uma estimativa, mas talvez consigamos atingir os 2.000 romeiros. Portanto, isto é mais ou menos certo que nas alturas de maior crise financeira os números de ranchos são, os números de romeiros vai aumentando? Isto é diretamente proporcional? Eu não digo que seja diretamente proporcional, mas uma coisa é certa, se as pessoas estão desempregadas, têm mais facilidade, gostando de ir. Se há qualquer impedimento, e particularmente agora com empregos precários, digamos assim, as pessoas é muito difícil deixarem de ir, de trabalhar para ir do romeiro. E aí é o que se tem verificado também. E para além do mais, houve muita gente houve muitos jovens e muitos romeiros que emigraram, à semelhança do que aconteceu com o resto da nossa sociedade. E esse também é um dos fatores. Mas isso, houve também uma ascensão muito forte nos últimos anos. Há cerca de 20 anos nós éramos 22 ranchos e não ultrapassávamos em muito os 1.000 romeiros. Nesse tempo isto praticamente duplicou. Os romeiros há algum tempo atrás, há cerca de 30 anos, eram muito criticados pela sociedade de uma maneira geral. Presentemente são muito bem vistos, né? Também houve uma caminhada de purificação, digamos assim, e com as regras que foram criadas, foram determinantes para haver outra aceitação pela globalidade da sociedade miguelense. Portanto, tínhamos menos paróquias com grupos, agora são muitas as paróquias que já têm o seu próprio grupo de romeiros? Sim, são praticamente todas as paróquias, são poucas as que não têm, e há paróquias que têm 2 ranchos, que é paróquias com lugares, com curados, que na altura que se formaram foi possível, frequentemente não, porque não faz sentido haver 2 ranchos numa paróquia. Mas concretamente, temos a Lombinha da Maia, que é um lugar, não é paróquia, é um lugar da Maia. Há a Talhada, que é um lugar do Rosário.
e os Romédios, que é um lugar de Santa Cruz da Lagoa. Presentemente isto já não será possível. E de qualquer maneira, isto, agora uma opinião muito pessoal, eu acho que nós, com 54 ranchos, são ranchos demasiados, porque alguns são pequenos, são ranchos de 20 e poucos, 30 romeiros. E para tratar da logística, particularmente do acolhimento em casa das famílias, é muito... Seria mais fácil juntá-los, fundir alguns. Pronto, isso é uma ideia. De qualquer maneira, é importante também, paralelamente a isso, é importante juntá-los, mas paralelamente também é importante manter a identidade a nível de paróquia. Percebe? Apesar da gente procurar também que haja algumas atividades a nível de ouvidoria, e isso em algumas ouvidorias tem sido possível, em que os ranchos têm trabalhos conjuntos a nível de ouvidoria e a nível de movimento, a nível de dia, né? Há coisas que nós já alteramos, já consegui fazer algumas coisas. Agora temos em mente haver um desenvolvimento e um envolvimento, sobretudo a nível cultural, cívico e pastoral de alguma maneira, né? Apesar de considerarmos que, graças a Deus, na generalidade das paróquias, são os romeiros, não todos, mas um núcleo forte do rancho de romeiros, são os que estão mais próximos do pároco para ajuda na pastoral de cada paróquia. Isso satisfaz-nos plenamente. Agora, nesse nível também é importante e sobretudo nos nossos encontros, que fazemos por ouvidoria, pedimos muito que os romeiros se insiram em grupos já existentes, porque não queremos aqui formar mais uma igrejinha dentro da igreja, não. É libertar-nos para fazer parte de grupos já existentes conforme as nossas tendências. Quem tiver gosto pela ação social, irá para a Caritas, por exemplo. Quem tiver possibilidade, quem tiver voz para cantar, juntar-se aos grupos corais das paróquias. No então, já há alguns ranchos de romeiros que têm o seu próprio grupo coral e são muito apreciados. E às vezes até convidados para casamentos e outros, que esses até já incluem outros irmãos que não são romeiros de caminhada, mas que fazem esse trabalho também com os romeiros, particularmente o ajudando a cantar ou a tocar qualquer instrumento para brilhantar a atividade nesse sentido do rancho. Agora, ainda há uma possibilidade de se fazer muita coisa. É preciso que as pessoas estejam mentalmente também disponíveis, tenham vontade para isso e que se libertem e que possam fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade. João Carlos Leite, e quanto à participação dos mais jovens em grupos de romeiros, como é que tem sido a evolução ao longo dos tempos? Participam mais, participam menos? Sim. Nos últimos anos notou-se que havia um acréscimo bastante acentuado de crianças e jovens que faziam parte dos ranchos de romeiros. Presentemente, já o ano passado aconteceu e parece-me que este ano vai voltar a repetir-se. Já não há a mesma adesão dos jovens e das crianças, não sei o que é que se passa, né? Concretamente, no rancho que fazia parte e que faz parte, chegámos a levar 15 jovens pela primeira vez, 15 crianças e jovens pela primeira vez. Isso é há 2 ou 3 anos, e o ano passado nenhum. Nenhum. Agora, não sei concretamente o que é que se passa, né? O que não é um bom sinal. De qualquer maneira, estou com alguma curiosidade nesse sentido, também para verificar ao nível dos outros ranchos também, qual é a composição dos respectivos ranchos.
Mas é uma coisa certa, parece que o que está a acontecer na sociedade em geral, que as crianças estão a deixar de participar em atividades sociais e pastorais, vão para a catequese quase como forçados, e depois nem vão às Eucaristias, nem querem pertencer a nada, quer dizer, estão muito dependentes das redes sociais, estamos a tornar vão tornar uma sociedade muito, muito comodista, penso eu. E isto ameaça fortemente o movimento e a tradição dos romeiros e as romarias? Não, quero pensar que seja uma situação pontual, né? Eu penso que com o testemunho daqueles que vão, porque durante algum tempo o grande catalisador dos jovens para virem de Romeiro eram os próprios jovens, incluindo alguns jovens que a família não era tradicionalmente de Romeiros, mas que, convidados por outros jovens, vieram experimentar e gostaram, e alguns fazem a partir dos 8, 9 anos e continuam pela vida fora, jovens e adultos e solteiros, e depois casam e continuam a ir, né? Isso aconteceu. Né? Portanto, é uma fase importante de conseguir captá-los para as romarias. Sim, mas isso depende muito da sociedade de uma maneira geral, não exclusivo, porque nós aqui não temos um trabalho de angariação de romeiros. O nosso trabalho é aceitar aqueles que se disponibilizam voluntariamente por querer fazer essa experiência. Influenciados, naturalmente, por conhecidos e amigos que os influenciam e dizem que o experimento é que é bom, e é isso. Nós não fazemos promoção para virem de Romeiro. Quais são as intenções que levam este ano na bagagem? Quais são as intenções? As intenções são transversais a todas as romarias, né? Particularmente a nossa renovação interior, a nossa renovação como pessoas, como humanos, como cristãos, procurando, até porque a Quaresma é um tempo propício a isto, e a nossa ilha, através das romarias, tem essa grande... somos os privilegiados nesse sentido, que temos condição de fazermos uma reflexão mais profunda acerca da nossa atuação no nosso dia-a-dia, e somos experimentamos muito o convite a uma verdadeira conversão e se necessária, a uma mudança de vida que nos permita viver com melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores maridos, melhores filhos, e que sejamos mais profícuos na nossa ação social e pastoral. João Carlos Leite, a última questão: avisos, alertas, pedidos à comunidade para esta Quaresma que arranca já na próxima quarta-feira, e que desejos é que tem para esta época do calendário litúrgico? Tem acontecido já 3 anos consecutivos. Este é o 4º ano que há a coincidência do Rally Saltar Açores na altura das romarias. Já tivemos um encontro com o responsável do grupo desportivo comercial. Tivemos a ver o impacto que teriam, até porque tínhamos presente quais são os nossos percursos e quais são os percursos do Rally, e vamos avaliar isso. Por acaso há um impacto com 2 ranchos que foram avaliados e vão ser devidamente tratados com toda a segurança, com o apoio das forças de segurança e não só. O que nos preocupa mais ainda é os acompanhantes do Rally nessa semana, mas vamos enviar para todas as rádios alertas a lembrar que existem ranchos pela rua. Vamos fazer uma exposição aqui no aeroporto de Ponta Delgada com 3 manequins com indumentária do Romeiros e com os prospectos, com uma resenha histórica das romarias, e
e com panfletos também aludindo à segurança a pedir aos condutores que tenham algum cuidado com a segurança dos romeiros. Também vamos distribuir esses panfletos por todos os hotéis de Ponta Delgada, Renta-Cars e é engraçado que já há 3 ou 4 anos a organização do rally pede-nos sempre muito também, não só os alertas de segurança, também como aquele pequeno voyeur sobre a história dos romeiros e das romarias, que para informação geral, eu penso que a maior parte das pessoas sabe, mas que este ano estamos a fazer 498 anos. Se Deus quiser, em 2022 serão os 500 anos, mas este ano serão os 498. Portanto, a generalidade da população de Miguelense sabe disso, mas quem nos visita não sabe. E com essa divulgação que temos feito, nota-se que tem havido, portanto já sou romeiro há alguns anos, e nota-se que ultimamente tem havido muito mais cuidado, muito mais respeito e até alguma reverência para com os romeiros. Digo-lhes isto, que é arrepiante, pessoas desconhecidas que não têm problema nenhum em parar o carro, sair do carro, ir para trás do carro, ajoelhar-se à passagem do romeiro. Isso é um exagero, não há necessidade de fazer isso, porque o ajoelhar é um sinal de adoração, mas é um sinal de grande reverência que as pessoas têm, os transeuntes e os automobilistas têm com os romeiros. Na generalidade, há sempre situações pontuais que não aceitam e pronto, também nós temos que aceitar e dispensar. Estou preocupado particularmente com a segurança e também desejava muito que a comunidade miquelense se dispusesse a acolher os ranchos que pernoitam nas respectivas paróquias, porque ultimamente também, fruto do aumento do número de ranchos e do aumento do número de romeiros, tem-se verificado algumas dificuldades no acolhimento de todos os romeiros que pernoitam em algumas freguesias. E nós acolhemos lá cerca de 800 romeiros todos os anos. É muita gente. Em 26 anos que fui responsável pelo rancho da Ponta Garça, uma estimativa por defeito, andei de porta em porta para acolher mais de 20 mil romeiros. Isto, Tatiana, tem uma dimensão, os romarias de São Miguel têm uma dimensão enorme. Só quem está por dentro para dar conta de tudo isto que é. É muito, uma dimensão que espera chegar a património cultural e material? Nós sabemos da dificuldade. Não? Como é que está a candidatura? Ou a vontade de candidatura? A vontade existe desde o mês de outubro, né? Em que nós levamos esse assunto à Assembleia Geral, consultamos os ranchos para saber se iríamos evoluir ou não com esse processo. Dos 54 de São Miguel, tiveram presentes 38 ranchos. 36 votaram a favor, um absteve-se e um votou contra. Portanto, a partir desse momento, iniciamos todos os contatos. Contatamos com a doutora Carmen Ponte, que está a residir em França. Ela diz que temos todas as possibilidades de evoluir com o projeto. Também já contatamos a senhora diretora regional da Cultura. Ela também dará o apoio que puder. Vamos contatar a Associação de Municípios de São Miguel e particularmente também cada um dos municípios para nos dar o apoio, um eventual apoio, digamos assim, que seja necessário o apoio financeiro, porque sinceramente ainda não sei quais são os custos que isso terá. Eu sei que deve custar algum dinheiro, né? Mas eu já pedi à doutora Carmen também que fizesse um caderno de encargos, digamos assim, quais eram os custos que isso poderia, um orçamento, quais eram os custos que isso poderia acarretar, até porque ela eventualmente também precisará de deslocar cá a São Miguel para tratar de alguma coisa que seja necessário, porque ela neste momento ainda
neste momento está em França, e está nisto. Vamos, depois das romarias, vamos iniciar efetivamente esse trabalho. Também, agora com a possibilidade que nós temos de recorrer à Secretaria do Emprego, e sendo nós associação sem fins lucrativos, também podemos concorrer para apoios para conseguir alguém que nos ajude, alguém formado em arqueologia, museologia e património, que faça a recolha de tudo o que nós temos por aí e que registre isso, que nos ajude a fazer o arquivo daquilo que nós já temos e também informar toda a sociedade que temos uma Casa do Romeiro que está em atividade, que algumas pessoas já nos fizeram algumas doações, fotografias, de livros, de outras coisas. Começa na quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas, uma exposição dos 100 anos da Santa Casa da Misericórdia da Maia. Estará patente também nessa exposição decorrer do dia 6, na Quaresma toda, na quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, no Museu do Tabaco na Maia, uma série de quadros feitas em barro por um irmão Romeiro, que depois disso irá ficar patente também na nossa Casa do Romeiro, que é uma doação também que recebemos desse irmão. E ele, paralelamente, também tem diversos livros e diversos documentos que também diz que tem muito custo em nos doar. Portanto, isso aí já é um início, digamos assim, e há outros que nós sabemos que têm em seu poder algumas coisas dos seus antepassados e que, se quiserem doar para ficar para a posteridade, digamos assim, no nosso museu patente na nossa sede, será com muito gosto que nós acolheremos. João Carlos Leite, já não temos mais tempo para a nossa conversa, já esgotamos largamente o nosso tempo de antena. Obrigada por ter acedido no meio destes cancelamentos constantes de voo, estes minutinhos ao nosso Igreja Açores. Uma excelente quaresma para si e para todos os romeiros que vão para a estrada já a partir do dia 9. Obrigada por ter estado no Igreja Açores. Ok, nós também agradecemos, obrigado à Tatiana, obrigado à Igreja Açores pela oportunidade que nos dão de divulgarmos todas essas nossas iniciativas e toda esta nossa logística e que as nossas romarias também sejam em prol de toda a sociedade miquelense e açoriana e particularmente também da nossa diocese. E nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.